noite! E aí, morra, como é que tu tá? Tudo certo? Olá, olá! Muito boa noite! Podem ir chegando. Bom, eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem feminina e também trocar algumas ideias sobre moda, né, mais humana, falar um pouco de como humanizar a moda, tá? E hoje você deve estar entrando aqui pra gente falar sobre um cropped que eu coloquei ali nos meus stories, que eu fiz uma enquetezinha, coloquei 2 modelos, né? E foi escolhido um deles. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu até ver aqui, não sei como é que fica. Não sei se aparece. Ó, aparece, né? Esse foi o escolhido. É esse que a gente vai trabalhar hoje. Se não der pra ver certinho aqui, corre ali nos meus stories que tem a foto dele bem linda, bem certinho, tá? E depois vai ficar salvo aqui junto com esse vídeo, tá? Nossa, gente, que calor. Meu Deus do céu, tô com muito calor. Vim até de topzinho branco hoje também, né? Já que a gente vai falar disso, né? A gente vai falar de topzinhos, então coloquei um topzinho também. Inclusive esse é um modelo bem lindo que a gente pode trabalhar também, tá? Mas vamos lá então. Primeira coisa, gente. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Aí. Boa noite! Boa noite! Então é o seguinte. Primeira coisa, tá? Quando a gente vai trabalhar a modelagem, tá? De qualquer peça, tá? A gente precisa partir de uma base. Então eu começo explicando pra vocês o que é a base, tá? Pra gente fazer a modelagem desse topzinho, desse cropped, vocês vão precisar desse molde. A base é o primeiro molde que a gente constrói. O primeiro, tá? E ele vai revelar a forma do corpo. Por isso que ele é esse primeiro molde. Porque a gente vai desenhar qualquer modelo, né? Todo modelo que a gente criar vai ser feito em cima do formato do corpo. Então essa base revela essas formas do corpo, revela esse tamanho do corpo, tá? Tem outras livezinhas aqui que a gente já trabalhou, que eu ensinei inclusive como tirar essas medidas, falei um pouco mais sobre esse molde base, tá? Então você pode assistir. Caso você não tenha esse molde base, tá? Joga aí no Google, como fazer base, né, feminina, de modelagem feminina. Vai aparecer vários traçados, tá? Quando a gente fala em traçado, a gente está falando de um passo a passo de como construir esse corpo, tá? Porque vai levar em consideração, né, medidas de decote, medidas de ombro, medidas de cava, de busto, cintura, tá? Então cada autor, né, pesquisa uma forma de construir essa base, tá? Mas existem várias aí, você procura, pode fazer essa base no seu tamanho, né? Ou se você quer, né, construir moldes e criar roupas para outras pessoas, terceirizar, então você vai construir esse molde com as medidas da outra pessoa. Tem a livezinha ali ensinando como tirar as medidas, tá? E se você já trabalha numa empresa, provavelmente essa empresa já tem uma base, tá? Então, relembrando, a base é esse primeiro molde, tá? É esse molde que vai falar da forma do corpo, dessa medida, né, total, limite do corpo. E em cima dela a gente vai desenhar então o modelo que a gente quer, tá? E o modelo então escolhido... Ai, tá entrando mais gente aí. Assim mesmo, morra!
escolhi fazer assim mesmo. Viradinho assim. Olá, Clara, Ariel, que bom ter vocês aqui. Então, tá? Peguem a base aí, quem tem a base, pega papel, pega régua, tá? Porque a gente vai fazer junto, tá bom? Então, pode pegar o material aí. E se você não tem a base, então, tem que traçar a base. Não tem como a gente criar um molde do nada, tá? A gente precisa ter essa base, que é esse primeiro molde, então, que revela os tamanhos, né? O tamanho do corpo, tá? E aí, em cima dele, a gente vai colocar, então, as folgas de vestibilidade, folga de modelo. O que é folga de vestibilidade? É o conforto, tá? Porque essa base, ela é exatamente com a medida do corpo. Então, eu não posso construir uma roupa exatamente com aquela medida do corpo, porque ela fica em cima do meu corpo, tá? Claro que isso, né, pode... não é regra, tá? Porque quando a gente trabalha com tecidos elásticos, que tem elasticidade, tecidos que esticam, isso muda, tá? Um pouco. Então, não é regra, mas para vocês entenderem, então, essa basezinha, ela é só a medida do corpo, tá? Em cima dela a gente coloca essa folga de vestibilidade, esse conforto, então, porque a roupa fica em cima do corpo, tá? Se a gente construísse exatamente do tamanho do corpo, se é um tecido que não estica, essa roupa não entraria, tá? Ou ficaria muito apertada, muito justa. A gente também tem as folgas do modelo, então, né, quando a gente fala em folga, qual é a distância da minha roupa para o meu corpo, tá? Então, aqui a gente tem muita folga, aqui a gente tem pouca folga, só folga de vestibilidade, tá? Então, em cima dessa base, a gente vai desenhando esse modelo, incluindo essas folgas, tá? Então, primeira coisa, vai pegar o molde da frente, tá? Pega o molde da base da frente. A base, normalmente, ela é metade do corpo, tá? Então, o que acontece? A gente desenha metade, cria um molde pela metade, porque o nosso corpo é simétrico. Ou seja, eu tenho os dois lados iguais, tá? Então, a gente desenvolve só metade para depois espelhar, duplicar esse molde, tá? Quando a gente vai trabalhar com um modelo, como é o caso do nosso croppedzinho hoje, né? Que ele também é igual para os dois lados, a gente pode seguir com essa base só metade. E vai espelhar, duplicar ela lá no final, quando a gente estiver com o molde pronto, né? Então, a gente já chegou no resultado que a gente queria, daí espelha, deixa ele certinho para poder cortar no tecido, tá? Enquanto isso, a gente pode trabalhar só com metade. Quando a gente vai trabalhar um modelo assimétrico, ou seja, tenho diferença em lado esquerdo e lado direito, aí a gente já precisa espelhar esse molde, tá? Mas hoje aqui, no caso do nosso modelinho, do nosso croppedzinho, não precisa espelhar ainda, tá? Então, a gente vai pegar uma base e ela vai aparecer para vocês mais ou menos assim. Decote, centro da frente, queda de ombro, cava, lateral, cintura. Aqui a gente vai ter uma pence. Essa pence, tá? Que é de cintura, ela é uma pence que costuma aparecer em todos os traçados. Olá! Ai, tem mais gente entrando, que legal, que bom. Tá? Essa pence de cintura, ela é uma pence que costuma aparecer em todo traçado, tá? Porque o que acontece? O ponto do busto é o ápice, é o ponto de maior volume nessa região superior, tá? Então, a gente tá tratando de busto. O biquinho do seio é a parte de volume maior. Então, daqui pra cá eu diminuo, eu perco o volume. Ó, entra, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui de lateral, que enxerga melhor. Então, o biquinho do seio, ó, é o nosso ápice, é o ponto de maior volume.
Daqui pra cá eu diminuo, ele entra, ó. E daqui pra cá eu também diminuo. Ele perde volume, tá? Essa é a região maior. Então, o que que acontece? Essa pence aqui, ela aparece em todos os traçados, tá? Porque aqui é onde a gente tem mais diferença de volume. Porque o que que acontece? A cintura, normalmente, é a circunferência menor do corpo. E quando eu falo disso, tá? Que a cintura é a circunferência menor, eu não estou falando só de um corpo magro, tá? Não isso. Mesmo quando a gente trabalha com plus size, tá? Normalmente a circunferência da cintura, ela ainda assim é menor do que quadril, tá? Então, a cintura é a circunferência menor. Depois o busto é um pouquinho maior e quadril tende a ser maior ainda do que o busto, tá? Então, o que que vai acontecer? Como a gente tem muita diferença, cintura pequena e o busto grande, essa pence aqui, ela aparece em todos os traçados, tá? Pence de cintura sempre aparece, porque a gente tem volume para sugar aqui, para enxugar, tá? Agora, essa região aqui de cima, ela pode aparecer em diferentes posições. Eu posso ter um traçado que só tem pence aqui, e aí vai ser uma pence bem grande, porque ele vai sugar volume dessa região toda para cá, tá? E eu posso ter traçados que vai me apresentar uma pence aqui em cima, que é uma pence de ombro, que a gente chama, ou então uma pence lateral, tá? Então, você tem que ver aí qual pence, né, que você tem no seu traçado, tá? Então, vamos lá. Olha só, esse é meu tecido, coloco aqui no busto. Repara que sobra aqui e sobra aqui, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho pence. Esse restante de volume que sobrou, ele pode ser todo jogado aqui pra baixo. E aí, esse meu traçado tem uma pence bem grande, tá? Ou então, ele pode ser dividido. Tem essa pence aqui, ele forma outra lá na lateral e outra aqui. Ou, quando não é na lateral, é aqui em cima. Pra ajustar. E fazer certinho o volume do busto, ó. Tá? Então, pence aqui em cima, na região do ombro, ou pence na lateral e pence de cintura, tá? Então, você precisa verificar onde tem as pences no seu molde base. Se o seu molde base tiver só uma pence, que é essa pence de cintura, a gente vai dividir ela, tá? E vamos trazer ela aqui pra cima. Trazer um pedaço dela aqui pra cima. Se o teu molde já tem uma pence aqui em cima, ok. Se o teu molde tem uma pence aqui, de lateral, se ele tá assim, a gente vai transferir essa pence pra cá, pra cima, tá? Tá dando pra enxergar bem? Tá, né? Não tá longe. Qualquer coisa vocês me avisam aí, se não tiver dando pra enxergar, tá? Então é o seguinte, se a base de vocês estiver com uma pence de lateral, a gente vai levar lá pra cima. Valéria, como é que faz pra levar essa pence da lateral aqui pra cima? Ou, se eu só tenho essa pence aqui de baixo, como é que eu faço pra trazer aqui pra cima? Lembrem dessa regrinha, tá? É uma regrinha. A gente corta onde não quer mais a pence, não quero aqui ou não quero toda ela aqui, tá? E eu corto onde eu quero. Então, a gente faz 2 cortes no molde, tá? Deixa eu mostrar aqui.
o meu decote, centro da frente, ombro, cava, lateral. Minha pence de cintura tá aqui, tá? Agora, eu quero trazer ela aqui pra cima. O que a gente vai fazer? Marca no teu ombro, bem a metade do ombro, tá? Que é onde a gente vai posicionar essa pence. Marca a pence ali, a posição, e vai ligar ela até o ponto do busto, porque o ponto do busto é o nosso ápice, é o ponto de maior volume. Então, tem que ligar até o ponto do busto. E aí eu corto onde eu não quero, corto um ladinho até o ponto do busto. E corto onde eu quero. Cuido para eles não se despencarem ali. Então, corto onde eu não quero e corto onde eu quero. Se a minha base é assim, com uma pence só na cintura, eu vou dividir então, tá? Eu vou deixar ela, ó, com menos volume. Ela ainda vai ter um volume aqui, mas eu dividi, eu levei um pouco do volume lá pra cima, pra ela não ficar tão grande, tá? E colo um papel aqui embaixo, tá? E marco, né? Que essa, ó, o volume da minha pence agora é só esse aqui. E agora ela tem um volume aqui em cima, tá? Nos casos dessa base ter uma pence só aqui embaixo. Se o teu molde tem uma pence de lateral, mesma coisa. Olha só, minha base, decote, centro da frente, ombro, cava, cintura. Pence da cintura permanece. E agora eu tenho uma pence aqui na minha lateral do meu busto. Se a tua base tiver essa pence de lateral aqui, a gente vai trazer também aqui pra cima, tá? Mesma coisa, eu vou marcar a metade do ombro e vou ligar lá no ponto do busto. Acho o meio do ombro e ligo no meu ponto do busto. Mesma coisa, corto onde eu não quero. Repara que a pence, ela tem duas linhas, né? Onde inicia o volume e onde termina o volume, tá? Eu corto só um lado, tanto faz, qualquer um deles, tá? Até o ponto do busto. E vou cortar agora a região que eu quero que venha o volume. E aí a gente fecha, ó. Quando a gente fala em fecha, a gente cruza uma pence, né? O volume, um em cima do outro. E aí pronto, ó. Fechei, cruzei, ó, o volume, linha de início do volume com a linha de final do volume. E ela abriu aqui em cima. Então pronto, agora eu tenho uma pence na cintura e uma pence no ombro, tá? A gente precisa deixar essa base assim, com o volume posicionado no ombro e com o volume posicionado na cintura, tá? Então, o que eu fiz até agora aqui foi te mostrar como transferir o volume, caso a tua base tenha uma pence só na cintura ou caso ela tenha uma na cintura e uma na lateral. Se tiver na lateral, a gente precisa levar pra cima. Se a tua base já tá ok, ela já tá com uma pence no ombro e com uma pence na cintura, você não precisa fazer nada do que eu fiz até aqui, tá? Só pegar a base, beleza? Então, o que eu mostrei agora foi como transferir essa pence. Isso que a gente trabalhou aqui foi transferência de pence, transferência de volume, tá? Porque isso que eu mostrei pra vocês.
o ápice do meu volume é o biquinho do seio. Tudo ao redor é volume menor do que esse. Então eu preciso sugar, independente de onde ele esteja, porque ele pode se posicionar em qualquer região dessa, tá? Então, para fazer o nosso modelinho, a gente precisa deixar uma pence de ajuste aqui na cintura e uma pence de ajuste aqui no ombro, beleza? Vamos lá, modelagem para os fortes, tá? Seguindo. Então, transferi a minha pence de lateral. Deixa eu fazer maior. Decote. Agora eu tenho a pence aqui. Aí, agora sim, tá? Base de vocês precisa estar assim. Uma pence no ombro, uma pence na cintura, tá? E agora, o que a gente tem no nosso modelo? A gente tem um decote coração, tá? Mais quadradinho aqui nas laterais e um decote coração. Para fazer isso, primeira coisa, eu vou medir do meu decote para baixo qual é a profundidade que eu quero esse decote, tá? Como é que eu meço? Desse ossinho, esse ponto é esse ossinho, tá? Daqui para baixo, qual é o limite desse meu decote, tá? Mede aí quanto que é, quanto que vocês querem. Então, ó, vou colocar aqui. Aqui é o meu ponto do busto. Do ponto do busto pra cima, eu preciso medir quanto eu quero cobrir, né? Qual é o mínimo de tecido que eu preciso para cobrir, tá? Então, eu quero que seja um decote mais alto, eu quero que seja mais baixinho, mas que cubra o meu busto da forma que eu quero, tá? Então, vocês vão analisar isso. Do ponto do busto para cima. Qual é essa medida, tá? E marca lá. Tá aparecendo bem? Tá, né? Tá? Feito isso, agora vocês vão pegar a curva e vão desenhar esse coração. Caindo lá no centro e morrendo, ó, aqui na cava. Lembrando que aqui é só metade do nosso molde, né? Depois ele vai espelhar, tá? E aí é onde ele vai fazer realmente o coração, ó. Porque tem a outra metade da frente, tá? Então, marca certinho aí. O que mais que a gente tem nesse modelo? Ele tem uma espécie de alcinha, tá? Só que mais larga, que preenche essa região da cava para poder colocar a manga, tá? Para prender aquela manguinha. Então, a gente tem que definir aqui, ó, desse ponto da cava, deixa eu até fazer de outra cor. Desse ponto da cava pra dentro, tá? Porque ele vai estar bem aqui na cava, porque ele vai costurar a manga. Então, desse ponto do ombro pra dentro, qual é a largura que eu quero essa minha alça, ó? E ela vai, ó, ficar aqui. Não tem problema se invadir ali o pedacinho da pence, tá? Vocês que vão definir essa largura, tá bom?
Então, define a largura aqui no ombro e define a largura aqui embaixo. Lembrando que, tá? Normalmente, né? Ela vai ficar mais larga aqui, tá? Então, essa medida vai ser diferente dessa medida. Se vocês trouxerem igual, ela vai ficar entrando, porque a nossa cava é arredondada, tá? Ela vai para dentro da axila. Então, se vocês manterem a mesma medida, ela vai ficar em curva, tá? E o nosso modelinho ali, ele é meio reto. Então, ele vem reto para cá. Então, essa medida vai ser maior do que essa, tá? Definiu ali a largura. E aí, esse resto aqui não vai nos importar. Isso é parte do molde que cai fora, tá? E aí, uma coisa bem importante que costuma, né, gerar bastante dúvida e bastante erro, tá? Falei pra vocês em relação à base, né? Inclusive, a gente já alterou aqui, movimentou os volumes, deixando o volume no ombro e o volume na cintura. O molde base de vocês nunca pode ser recortado, tá? A base é um tesouro, ela é a forma do corpo. Vocês sempre vão copiar a base num outro papel, para daí interpretar o modelo, tá? Exatamente porque a gente risca, corta, bota volume pra cá, bota volume pra lá. Então a gente não pode deformar, estragar todo esse trabalho que a gente teve de construção da base, tá? Então, criou a base, aquele molde ao tesouro. Vocês vão sempre... agora eu vou fazer esse modelo aqui. Eu copio, tá? Coloco um papel em cima da base e copio aquele molde num outro papel para poder mexer bastante, estragar se tiver que estragar, cortar, recortar, colar, tá? Mas deu erro, eu volto lá na minha base, porque aquela tá intocável, impecável, tá? Então, a forma do corpo é sempre a forma do corpo, ela não pode ser alterada, a gente tem que copiar para depois mexer. Isso aqui que a gente tá fazendo se chama interpretar, tá? A gente tá interpretando o modelo. A gente olha para o modelo escolhido, né? Analisa como que a gente quer que ele fique, os tamanhos, né? As profundidades, como que a gente quer que ele fique, e aí vem desenhando, colocando isso dentro da base, interpretando, mexendo essa base, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, que você sempre tem que olhar, ó, não sei se vai dar pra ver. Aí, eu não sei se dá pra ver. Mas o que que acontece? Ele tem, e aí vocês podem voltar lá na imagem dos stories, tá? Repara que ele tem, ó, eu vou chamar de, né, um risquinho aqui, tá? Que vem, ó, lá de cima, opa. Aí, vem lá de cima, ó, passa bem pelo ponto do busto e termina na cintura. Do outro lado, a mesma coisa. Isso é um recorte, tá? Se chama recorte. Então, a gente tá alterando o volume da pence para criar esse recorte. Nesse modelo, a gente não quer o volume da pence costurado. A gente quer um recorte. Repara aqui no meu, ó. Né? É a mesma coisa, é um recorte. É quando a gente separa as partes e costura só a parte que nos interessa, tá? Então, a gente elimina esses volumes que não nos interessam e costura só o que realmente faz sentido, só aquilo que vai representar realmente a nossa peça, tá? Quando a gente costura uma pence, o volume fica dentro da peça. Quando a gente costura um recorte, esse volume cai fora. A gente vai tirar fora esse volume, tá? Vamos lá, seguindo, que é muita coisa. Achei a profundidade, já coloquei aqui a altura que eu quero para esse meu coração, já fiz a minha alça
E agora, olha só, essa pence que vem aqui de cima, eu vou, se ela não tá bem ali no meu ponto do busto, eu vou colocar ela ali no ponto do busto. E essa pence de baixo também, tá? Eu vou unir elas ali no ponto do busto. E agora vem o segredinho da tia Val, tá? O que acontece? Isso é pence, a gente não quer. Volume de pence, a gente não quer. Então, o recorte vai acontecer nesse pedaço e nesse pedaço. A gente tá criando duas partes de molde, lateral e centro, tá? Ó, lateral e centro. Eliminando o volume da pence, tá? Qual é o segredo pra gente fazer um decote coração que fique, tá vendo, ó, que ele gruda no corpo, tá? Esse meu tecido aqui, ele tem elasticidade, então é mais fácil dele se acomodar, tá? Mas principalmente, se tu vai trabalhar com um tecido que não tem elasticidade, isso vai fazer total diferença na tua modelagem, isso que eu vou falar agora, tá? Se eu só eliminar esse biquinho de pence aqui, esse teu coração não vai ajustar. E aí é o tipo de peça que quando eu faço esse movimento que eu tô fazendo, ele vai abrir, ele vai abar, tá? Então, o segredo para esse coração, tá? Ficar coração mesmo, ajustado, é a gente aumentar esse volume aqui, tá? Então, olha só, além de eliminar esse trecho da minha pence, eu vou criar aqui, ó, como se fosse uma outra pence, aumentando essa pence, tá? Ligando ali no busto. Então, eu vou sugar, eu vou tirar mais volume dessa parte aqui de cima. Isso é um detalhe que vai mudar toda a tua modelagem, que vai fazer diferença, tá? Se tu não fizer isso aqui, esse coração vai ficar feio, vai ficar caído, não vai se acomodar no teu busto, independente de ser busto pequeno, de ser busto grande, tá? Dica de ouro, faça isso aqui que tu vai ver total diferença, tá? Então, a gente vai como se fosse aumentar esse tamanho da pence. Sempre em curva. O busto é redondo. Eu não posso criar uma linha reta, tá? É curva. Vai pegar a tua curva, determina esse espaço maior aqui e encontra no ponto do busto, tá? Determina esse espaço aqui e cria em curva morrendo no ponto do busto. Quando chega aqui no ponto do busto, outro detalhe muito importante, tá? Ele vai meio que criar um bico, tá? Ele tem tendência a criar um bico. Pega a tua curva e faz um acerto de linha, tá? Essa linha precisa ser contínua. Lá do topo, passando por esse biquinho, morrendo nessa pence, tá? Então, aqui ela vai eliminar mais um pouquinho. Isso vai fazer toda a diferença na tua modelagem, tá? Então, criei meu centro da frente e criei minha lateral da frente. E aqui eu tenho a minha alça da frente, tá? O que a gente vai fazer agora? Tirar esses moldes. Vou pegar um outro papel, tá? Porque aqui é o meu molde de interpretação. Eu tenho um monte de risco, eu tenho um monte de coisa colada, eu tenho um monte de coisa virada, eu tenho partes de molde que não me interessam. Então agora eu vou pegar um outro papel e vou copiar só as partes que me interessam, tá? Então eu vou colocar um papel em cima desse molde e vou copiar. Vamos lá!
lateral. Olha só, é curvadinha, sobe ali, subiu. Vai fazer curva de busto, lateral, morre na cintura. O que que a gente tem aqui? Pique de busto. Essa é a minha lateral da frente. Detalhe, copiei isso num papel, não recorto, ainda não, porque tem que colocar a margem de costura. Lembra que a gente tá fazendo aqui só em cima do tamanho do corpo, tá? Então, esse topzinho eu não aumentei, tá? Mas, porque ele é bem justo, tá? Então, a gente tem que colocar aqui só a margem de costura, tá? Mas é obrigatório colocar a margem de costura. Se a gente não colocar a margem de costura, a gente vai comer dessa medida do corpo. E aí o molde vai ficar menor, tá? Lembrando, então, que se você vai produzir essa peça aqui, tem que procurar um tecido que tenha um pouquinho de elasticidade, tá? Ou se não tiver nada de elasticidade, se atentar muito a essa margem de costura. No mínimo 1 centímetro de margem de costura, tá? E não adianta colocar 1 centímetro de margem de costura e costurar com 1,5, 2, tá? Então, cuidar muito isso. Senão, a gente vai estar diminuindo desse tamanho do corpo, beleza? Copiei a minha lateral aqui. Agora, vou copiar o meu centro da frente. E aí vem detalhe, porque no nosso modelinho, centro da frente é espelhado, não tem costura, tá? Então, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar curvinha daqui, de busto, entra aqui pra cintura, vai cair lá pro coração, ó. E aí ele vai espelhar, olha só. Fiquei meio torto o meu o meu molde, que faltou espaço aqui. O que que acontece? Isso é como se fosse metade do nosso moldezinho aqui. Aí a gente espelhou, tá? Pra ficar inteiro. Como é que eu faço espelhado, Valéria? Vou pegar o meu papel, tá? Papel dobrado ao meio. Parte reta e na dobra é o meu centro. Porque aí ele vai ficar, depois quando ele abrir, lado esquerdo, lado direito. Então, minha dobra de papel, meu centro da frente, vai ficar nessa parte reta. E aí eu copio pra cá. Depois eu abro e ele vai ficar inteiro, tá? Então, esse é o meu centro da frente. E essa é a minha lateral da frente, tá? Alça. Vou copiar a minha alça. O que que ela tem aqui? Pedaço de ombro. Cava. Comprimento dela ali e, ó, o redondinho aqui, tá? Aqui a gente tem pique de busto também, porque eles vão se encontrar, vão costurar. Lembrando que todo molde tem que ter fio reto. O que é o fio reto? Sentido do corte, tá? Então, eu vou pegar essa minha peça no sentido do comprimento. Quando a gente pega a peça, pega de cima para baixo, ela cai, né? Sentido do comprimento, tá? Então, toda peça vai ter lá o fio reto. Orienta aí o teu fio, tá? Outra aula, vamos falar de fio reto. Quantas vezes que eu tenho que cortar cada molde desse? Além de colocar o nome do molde, o fio reto, eu preciso dizer quantas vezes eu corto cada molde desses, tá? O ideal é que essa peça seja toda dupla, tá? Porque quando a gente tem uma parte muito aberta, eu preciso dar um acabamento para essa extremidade, tá? Então, o ideal é que ela seja dupla para ficar toda sustentada, né? E esse acabamento não vire para fora. Então, eu não sei se não me arrisquei.
Então, o que vai acontecer? Frente, vamos colocar que vai cortar 2 vezes para ser duplo. Lateral, eu vou cortar 4 vezes então, porque se eu quero que seja dupla. Naturalmente, eu teria 2, lado esquerdo, lado direito. Como eu quero que seja dupla, eu vou ter 4 partes. 1, 2, 3, 4, tá? Lateral, corto 4 vezes. A minha alça, eu vou cortar também 4 vezes. Porque 2 para o meu lado esquerdo, 2 para o meu lado direito. Tá? E lembrando aqui, então, que obrigatoriamente você precisa incluir aqui margem de costura em todos esses moldes aqui. Pelo menos de 1 centímetro, tá? Aqui, frente, foi. Agora, você vai pegar o molde da sua manga. Ah, e o nosso tempo curto, sempre tem muita coisa para falar. Pega o molde da manga. Aqui. A manga, sempre a manga longa, tá? A base. Vou copiar a minha base num outro papel, porque eu nunca posso alterar a minha base. E eu vou determinar qual é o comprimento dessa minha manga. Ali no nosso modelinho, essa manga é curta, tá? Então, o que eu preciso ver? Como é que a gente mede o comprimento da manga? Do ponto da axila aqui de baixo pra cá, tá? Em direção ao punho. Quanto de comprimento eu quero aqui, tá? Ó. Então, vou determinar desse ponto para baixo qual é o comprimento. Então, esse é o comprimento da minha manga. Vou utilizar só isso. Isso não. Estou interpretando o meu molde, tá? Para esse modelo, então, eu vou utilizar só essa parte. O que vai acontecer? Esse modelo, ele tem um franzidinho aqui no ombro. Vamos ver, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, mas ele tem um franzidinho ali no ombro e um franzidinho aqui embaixo, tá? Esse franzidinho, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa manga, cortar essa manga, fatiar ela, tá? Em vários pedaços, para incluir tecido, aumentar ela, porque ela desse tamanho é exatamente o tamanho do braço, só, né, com uma folguinha ali de vestibilidade, tá? Então ela é exatamente o tamanho do meu corpo. Eu não tenho volume extra para franzir. Então, se eu quero franzir, se eu quero um volume maior na minha manga, diferente da minha base, tá? Eu preciso incluir, aumentar esse volume, tá? Então, vou pegar outro papel e vou copiar essa parte da manga aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Corta, corta, corta e aqui corta até lá em cima, tá? E a gente vai colar num papel essas partes separadas. Tudo isso é interpretação, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um pedaço, que é esse, ó. Agora, se eu vou incluir tecido, tá? Eu preciso deixar um espaço aqui para poder colar o pedaço seguinte. Lembrando que vocês podem colocar medidas diferentes. Se eu quero mais franzido, mais volume na parte de cima, eu posso colocar uma medida maior aqui do que aqui, tá? Agora, se eu quero proporcional, eu vou deixar a mesma distância aqui de baixo e daqui de cima. E aí, vou colar esse segundo pedaço, ó. Então, deixei espaço aqui e aqui. Agora, venho com o outro pedaço.
Vou deixar espaço aqui de novo. Opa. Venho com o outro. Mesma coisa. Vai me faltar pedaço aqui. Então, o que a gente fez? A gente aumentou volume aqui embaixo e aqui em cima. Colei todos os pedaços, agora eu preciso retraçar essa minha cabeça, tá? Porque tá tudo separadinho, né? Então, eu preciso retraçar, criar de novo a cabeça da minha manga. E aí, eu vou pegar a minha curva, ó, e vou fazer esse acerto na cabeça da minha manga, tá? E aí, feito isso, aqui embaixo a gente já tinha traçado uma reta, tá? Feito isso, a gente vai ter uma manga grandona. Uma manga grandona. Assim. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso medir qual é a circunferência da minha cava, tá? Frente e costas. Qual que é essa circunferência? Então, vamos imaginar que seja 42. E agora aqui a cabeça da minha manga tem 60, 70, tá? Depende da quantidade que você quer colocar. E aí, então, eu vou dizer se eu quero franzir ela toda, desde aqui de baixo até lá, ou se eu quero deixar esse franzidinho só aqui, né, num lugarzinho, tá? Ali no nosso modelo, ele tá mais localizado aqui em cima, tá? Então, vocês vão determinar, ó, daqui até aqui, e vão dizer, então, que tem que franzir todo esse pedaço que a gente aumentou, tem que ficar franzido aqui. E aí, se eu medir esse pedaço até aqui, mais esse franzido e mais esse, tem que dar a circunferência da minha manga, que era ali os 42, né? Por exemplo, tá? E aqui embaixo, eu vou determinar onde eu quero que passe aquele meu elastiquinho, ó, que vai franzir, tá? Aqui embaixo é costurado um elástico para franzir. E eu preciso dizer qual é essa medida. Então, eu preciso ver que não pode ficar menor, né, do que o meu braço para não ficar apertando, tá? Então, mede qual é a circunferência aqui do bíceps, tá? E vai dizer, né, isso vocês têm que anotar no molde, tá? Fazer esses piques e anotar. Então, eu vou dizer que aqui tem que franzir ficando com 30, por exemplo, tá? Mesma coisa, fio reto, vou escrever aqui a minha manga e eu vou cortar 2 vezes, porque a manga tem uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito. Aqui eu não preciso de acabamento porque ela vai ser costurada na minha cava, então essa costura já esconde, a gente não precisa deixá-la dupla. E aqui embaixo eu vou colocar uma medida de bainha, tá? Tudo ao redor eu vou colocar a margem de costura de 1 centímetro. E aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho maior para poder fazer uma bainha, poder virar mais de uma vez, tá? Então, a gente coloca, por exemplo, 2 ou 3 centímetros, tá? E foi a manga. As costas são bem parecidas com a frente, tá? Então, deixei aqui pra gente falar por último, porque vai ser rapidinho. Costas, a gente tem decote, centro das costas, ombro, cava, lateral, cintura. Nas costas, a gente costuma ter só uma pence, tá? O que vai mudar nas costas? A gente vai ter a quedinha aqui, tá? De como eu quero, né? Essa parte das costas, ela tá vindo aqui da frente, né? Então, essa altura, onde que cai aqui nas costas, a minha alça,
que vai morrer aqui e essa parte não vai existir. Aqui a gente vai estender até em cima e vai criar um recorte, eliminando essa parte e valendo só essa lateral e esse centro das costas. Então, a gente vai copiar alça das costas. Deixa eu colocar aqui. Alça das costas, ombro, ombro, cava, cava. Ó. Coloco o meu fio reto e vou cortar também 4 vezes. 2 para o lado esquerdo, 2 para o lado direito. Esse traçado aqui, tá? Vocês podem fazer com uma leve caidinha. Então, ele é alto aqui, porque ele pega o nosso ponto máximo da cava e ele começa a cair. Olha só. Então, pega alto e ele começa a cair lá pro centro das costas, tá? Então, aqui vai ser levemente curvado. O que vocês precisam cuidar que não pode acontecer nunca, tá? Essa caidinha não pode criar uma barriga mais funda que o meu centro. Isso não, tá? A parte mais baixa é o meu centro e a minha parte mais alta é a minha lateral aqui com a cava. Isso não pode acontecer, criar essa barriga assim, tá? Então, precisa ser uma linha inteira e suave, tá? É uma curvinha leve, morrendinho aqui embaixo. Que é a mesma coisa, vocês também vão determinar essa profundidade, né? De onde vocês querem que acabe, tá? Essa parte do molde de vocês. Lembrando que aqui no centro, diferente da frente, a gente não vai espelhar, porque vai precisar ter um zíper. A gente vai estar trabalhando com um tecido plano aqui, tá? Então, eu vou ter um zíper. Além de vocês pensarem nessa altura, nessa profundidade desse decote nas costas, vocês também precisam pesquisar, né, os tamanhos de zíper, tá? Então, que tamanho de zíper eu quero para poder acomodar nesse meu corpo? 15, 20, 25, tá? Para poder determinar essa altura. Beleza? E aí, então, a gente copiou a alça das costas, que vai ser toda com 1 centímetro de margem de costura na volta. A gente vai ter essa lateral aqui, mesma coisa, olha só, então ela fica de quedinha. Aqui, ó, não sei se vai dar pra enxergar. Ela entra, né, pra poder tirar esse volume da cintura e a lateral. E aqui a gente tem o centro das costas. Aqui. Então, centro das costas e lateral das costas. Lateral das costas eu vou cortar 4 vezes, 2 para o lado esquerdo, 2 para o lado direito. E centro das costas eu também vou cortar 4 vezes, porque eu não vou espelhar, porque eu tenho zíper. Eu preciso ter uma abertura, tá? Então, eu corto também 4 vezes. Diferente lá da frente, a gente não precisa fazer aquele truquezinho que eu falei aqui de ajuste, tá? Só prolongar essa pence, morrendo ela até ali essa altura do decote. A gente não precisa entrar aqui e aprofundar aquela pence como foi o truquezinho que eu falei ali na frente. Porque aqui a gente não tem volume de busto. As costas são mais retas, então ela já se acomoda, tá? Aquele truquezinho que a gente fez aqui, aquela curva, né, acentuando aqui, foi para se acomodar na curva, né, no volume do busto. Aqui a gente não tem curva, costas é mais reto, então eu não preciso fazer aquilo. Só realmente prolongar essa pence até a altura do decote e eliminar esse volume, tá? E é isso. Aqui também margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. E aqui no centro das costas, a gente pode colocar nessa parte do centro uma margenzinha maior. Depende, né? Cada um costura de um jeito. Tem pessoas que gostam de colocar uma margenzinha um pouco maior aqui no centro, por causa do zíper, que às vezes come um pouquinho mais, tá? Então, se quiser, pode colocar 1 centímetro todo aqui,
mas aqui no centro pode colocar um e-mail que fica melhor de trabalhar o zíper. Beleza? E é isso, finalizamos o nosso modelo, tá feito o nosso croppedzinho. E é bem importante então olhar ali o início, tá? Lembrando dessa transferência da pence e daquele detalhe ali que vai fazer toda a diferença, que é a parte mais rica de tudo que a gente conversou hoje, que é esse ajuste aqui do busto, tá? Muito, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Um beijo, beijo e logo eu trago outros modelinhos. Até mais!